Economista, consultor em gestão esportiva e idealizador de projeto de fair play financeiro entregue à CBF em 2019, não implementado pela entidade. César Grafietti deu interessante entrevista ao UOL Sport. Ele esclareceu que o Botafogo não faz nada errado, está dentro dos parâmetros do sistema e não é um problema. A primeira pergunta a Grafietti foi se o Botafogo, usando 45% das receitas em salários, como revelou John Textor, estaria dentro do fair play financeiro. Estaria sim, Domitila. Vamos lá. O projeto, um projeto que começou em 2018, foi entregue em 2019. Em 2021, depois de pandemia, nós fizemos uma adaptação desse projeto, né, já sobre uma nova ótica, né, passada os problemas da pandemia. E uma das restrições era claramente um limitador de gastos, que não era só salário, né, porque na média no Brasil os clubes gastam ali entre 45% e 55% das receitas em salário. Os clubes gastam muito em outras coisas que o torcedor nem sabe, nem vê, e aí vai cobrar só o gasto com salário, mas ali a área social, outros gastos acabam consumindo muito da receita dos clubes. Então esse era um dos itens, e sim, se for verdade que 45% das receitas está sendo gasto em salário, estaria dentro. O ponto do Botafogo hoje, para mim, é uma falta de transparência. A gente fica ouvindo o dirigente falar e ele não mostra números. Isso é um pouco da história do futebol brasileiro. E o torcedor gosta muito de ouvir o dirigente falar, até porque não entende muito do número, não entende muito da informação, e aí cai na conversa do dirigente o tempo inteiro. Quando você vai ver o número depois, não é bem essa a realidade. Boa. PVC quer fazer alguma pergunta? Eu posso seguir? Não, pode seguir primeiro, depois eu faço a pergunta, vai lá. É porque eu queria perguntar qual é a diferença desse projeto brasileiro para os projetos que existem na Europa, por exemplo, e quais serão as consequências para os times que não ficarem dentro do planejamento? Vou tentar fazer uma comparação breve com o modelo já mais recente que foi desenvolvido aqui para o Brasil. Na Europa você tem duas formas de controlar, né, os clubes de maneira geral. Vamos lembrar que tem o fair play financeiro na UEFA, mas o fair play financeiro nasce nas ligas. Desde 62, na Alemanha, com a criação da Bundesliga, que existe um sistema de controle. Então, cada país tem lá uma forma de controlar. Em geral, limitar atraso de pagamento, alguns limitam prejuízo, não é dar lucro, é limitar o prejuízo. Outros limitam gastos gerais. Então, são essas três as grandes formas de controle na Europa hoje. No Brasil, nós optamos por um modelo que junta um pouco as dívidas, que são muito altas no futebol brasileiro, num país que custa no mínimo 10% ao ano de custo básico de dívida, e os gastos, combinando as duas coisas de uma forma em que aquele clube que tenha poucas dívidas pode gastar mais da sua receita, e aquele clube que tenha mais dívidas tem que gastar menos, porque tem que sobrar dinheiro para pagar as contas, né? Então, as contas atrasadas. Então, essa é um pouco da diferença. Nós usamos muito mais aqui o conceito de dívida, porque o futebol é mais endividado do que na Europa, enquanto na Europa se observa muito mais a performance, digamos assim. Perfeito. Agora, vamos voltar para a questão do Botafogo só rapidamente, porque fica uma questão que nessa janela, ou nas janelas deste ano, o Botafogo gastou 370 milhões de reais e o Botafogo tem uma arrecadação anual do ano passado de 390 milhões de reais. Aí a gente não está falando mais dos 45% de salário. Isso poderia se encaixar? Poderia se encaixar na questão do controle das dívidas, PVC, porque assim, a aquisição nunca é feita à vista, né? Você compra para pagar em 3, 4, 5 anos. Então, se o clube se endivida demais em relação às suas receitas, provavelmente seria de alguma maneira sancionado, considerando o nosso modelo. Na Europa, isso é completamente ignorado. Inclusive, na Europa se permite muito que o acionista coloque aporte de recursos para cobrir prejuízos. Na Inglaterra, até 90 milhões de libras podem ser aportadas pelo acionista para cobrir prejuízos acumulados em 3 anos. Então, no nosso caso, no caso do Botafogo, por conta das dívidas de aquisição, sim, poderia ser uma forma de quebrar as regras, digamos assim. Ô César, agora você falou que fala muito de... Não, eu só queria pegar o gancho que a gente está falando de Botafogo, falando de Flamengo, a gente está falando muito dos clubes que gastam muito e que têm aporte financeiro, que são mais organizados. Fala-se muito em fair play financeiro desses grandes times hoje que estão na ponta e com essa questão financeira. Mas, por exemplo, me chama a atenção muito esse movimento que teve do Corinthians de contratar o Ranieri, de tirar do Cuiabá
atrasar o pagamento, e são 2 times que brigam hoje lá embaixo da tabela. Não pagar um clube que você hoje lida diretamente ali na tabela e simplesmente, entre aspas, atrasar a parcela e o jogador estar atuando no outro time, poderia entrar nessa questão de fair play financeiro, que é um pouco diferente o assunto, mas acaba sendo o mesmo da questão de dinheiro? André, você toca o ponto central do que é o sistema, né? O sistema, o objetivo dele é evitar atraso, evitar falta de pagamento, seja para outros clubes, seja pagamento de salário, seja pagamento de impostos. Então, quando a gente ouve muita discussão ali, o Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras, quem contratou mais, o Cruzeiro, ninguém fala do Cruzeiro, mas o Cruzeiro também investiu bastante em contratações. Esse é um problema que eu diria menor, isso não é nenhum problema. Isso são investimentos que estão sendo feitos. O problema está naquele clube, como você citou, o Corinthians, que contrata e não paga, que não paga salário, que costumeiramente não recolhe impostos e encargos. Este é o clube que destrói a estrutura, né? E aí o fair play financeiro ele vem com o conceito de tentar manter a estrutura do futebol equilibrada. Por quê? A partir do momento que o Corinthians ou qualquer outro clube faz isso, né, gasta sem lastro, né, sem capacidade, passa a dever, todos os outros clubes da estrutura olham como exemplo e falam, se eu não fizer a mesma coisa, eu não serei tão competitivo quanto. Então, você gera ali uma bola de neve que você vai fazendo outros clubes tomar a mesma atitude. Então, o fair play financeiro como conceito, e até hoje mudou o nome na Europa, se fala muito em sustentabilidade financeira, ele nasce para evitar isso, para evitar clubes gastarem o que não podem, porque eles vão quebrar. Em algum momento, esses clubes vão quebrar e vão deixar um rastro na indústria. Então, o conceito é esse, muito mais do que o conceito de dizer se o Botafogo está gastando mais porque o Textor está colocando dinheiro ou se o Palmeiras está gastando mais porque tem a Crefisa como patrocinador. Então, a diferença está em evitar que atrase, que o sistema entre em colapso. Agora, eu vou bancar de advogado do diabo aqui. Vamos lá, porque assim, eu acho que a gente está falando muito do Corinthians e eu acho que é justo pela questão Memphis Depay. O Depay ganhava 16 milhões de reais por ano no Atlético de Madrid, que ia dar mais ou menos 1.300.000 reais. Ele veio livre, então veio o salário que seja um pouquinho mais do que isso e mais as luvas, e vai bater 3 milhões de reais, 2.900.000 de reais. Tá. O Corinthians tem uma dívida, vai bater 2 bilhões de reais. Então o Corinthians é um problema. O Corinthians atrasou um pagamento de 11,5 milhões de reais para o Cuiabá, como disse o Hernan, que disputa a mesma faixa de tabela. Então, temos um problema com o Corinthians. Mas eu vou só voltar para bancar o jogador do diabo assim. No ano retrasado, o Peñarol cobrou o Palmeiras, acionou o Palmeiras na FIFA. O Palmeiras pagou depois, resolveu o problema. O São Paulo estuda acionar o Botafogo, porque o Botafogo vendeu o PR para o Lyon por um preço supostamente abaixo do mercado, e o Lyon é da mesma MCO, do mesmo Multiclubes Ownerships do Botafogo. O Deportivo Maldonado, no ano passado, acionou o São Paulo por causa de uma dívida do Calé. O São Paulo acionou o Metalist da Ucrânia por causa do Paulinho Boia. O Itaboraí aciona o Fluminense por uma dívida do Lelê. O Santos teve um transfer ban porque não pagou o auxiliar técnico do Fabiano Bustos, que já foi embora há 2 anos. O Grêmio teve ameaçado um transfer ban por causa do pagamento do Vila Sante e do Cerro Porteño. E para a gente viajar para a Europa, em 2021, o Manchester City foi excluído da Champions League e naquele ano, temporada 2021, naquele ano, pela primeira vez, o Manchester City disputou a final da Champions League. O ele estava fora, ele tinha sido banido por burlar o fair play financeiro. Então, até que ponto? Quer dizer, acho que tudo isso demonstra que precisa ter um sistema de fiscalização que não é só para o Corinthians, né? Que é para vários momentos de vários agentes diferentes do sistema. Mas até que ponto é possível você fazer isso e até que ponto é possível burlar isso? Como, por exemplo, pode ter acontecido no caso do City. Vamos lá. Primeiro, todos os exemplos que você usou são os exemplos que, independente da cor da camisa, do distintivo de onde está situado o clube, é o que o sistema tem que pegar, né? Tanto é que boa parte deles... Né? Então, assim, não estou preocupado se o Botafogo é o do Rio ou de Ribeirão Preto, ou se eu estou falando de um time do Rio Grande do Sul ou do Paraná. Atrasou pagamentos, transfer ban, controle,
cobra, não deixa contratar de novo, que são as sanções, um pouco do que a Domitila perguntou há pouco sobre sanções. As sanções mais comuns são essa, transfer ban até resolver o problema. Na Inglaterra você tira pontos, né, quando o clube viola o fair play financeiro. Então são essas questões. Agora, qual é a grande dificuldade desse sistema, PVC? É você ter a capacidade de sancionar o clube, né? Porque o clube está sempre 2 passos à frente do legislador. Isso é o clube, mas em qualquer situação na vida, né? O clube está 2 passos à frente da lei. Não tem jeito. Você tem que estar muito, muito próximo do dia a dia, por isso que você contrata hacker para controlar sistema de segurança depois, para entender e conseguir controlar esse tipo de coisa. Eu vou dar 2 exemplos que aconteceram agora, né? O Chelsea não foi sancionado no fair play financeiro da Premier League porque vendeu 2 hotéis que estavam no clube, no Chelsea, por uma empresa irmã. Ou seja, o dinheiro não saiu, ele só gerou uma receita artificial. O Leicester não foi sancionado porque ele mudou a data de fechamento do balanço dele. Era para fechar em 31 de maio, ele fechou em 31 de junho, em cima da hora, porque nesse mês ele gerou receitas que garantiram que ele cobrisse o prejuízo que ele tinha e seria sancionado. Ia começar a Premier League com menos pontuação. Então, assim, tudo depende da vontade, né, do legislador, do controlador, né, e tem que estar muito atento para sancionar. O Everton foi sancionado, o Nottingham Forest foi sancionado na Premier League, né, então, vira e mexe. O Barcelona teve dificuldades em registrar jogadores. Assim, existe um interesse, um objetivo, uma vontade, sempre é possível. E aí, quando você olha um grupo como o City, eles devem ter lá uma quantidade de advogados prontos para esse tipo de ação, então já estão prontos, sabendo do que vão ser sancionados e usam todos os subterfúgios legais para evitar isso. Coisa que aconteceu com o PSG, coisa que aconteceu com o City, de novo, enfim. Mas o Milan e a Juventus foram sancionados na Itália, ainda que eles não pudessem disputar, acho que Conference League e Europa League por um ano, foram sancionados, né? Aceitaram a sanção. Então, assim, acho que é um processo lento até, mas que tem acontecido e que, pelo menos na Europa, já começa a gerar algum efeito, com clubes tentando evitar ter que brigar na justiça para não ser sancionados. Ô César, então, recapitulando, a Inglaterra perde pontos, na França, por exemplo, é rebaixado, a UEFA, como você falou, tira o time das competições. No Brasil, como vai ser esse sistema de punição? A ideia tem uma dificuldade muito grande em você conseguir tirar pontos no Brasil, né? Então, a ideia é sempre ser um modelo educativo e não um modelo necessariamente punitivo. A educação no clube de futebol é você evitar que o clube gaste. Isso é o que garante um nível de estabilidade, ou pelo menos de encaminhamento para essa estabilidade. Então, a principal sanção no Brasil seria o transfer ban. Então, não contratem quando estiver devendo. Ponto. Essa é a primeira regra. Extrapolou as regras, extrapolou os limites, não contrata. Então, a coisa que o dirigente mais tem horror é ser proibido de contratar, porque é justamente a válvula de escape para sair de pressão da torcida, de pressão da própria imprensa, enfim. Então, quando você cria um sistema onde ele aplica o transfer ban por atrasos, acabou, né? O dirigente vai se esforçar ao máximo para evitar isso, que é o que acaba acontecendo com todo mundo. Tirar pontos é uma discussão que nós tivemos com o STJD, com o CNRD e com advogados. É sempre muito difícil você conseguir implantar no Brasil um sistema como esse de tirar pontos, que talvez pudesse ser também educativo, mas então tinha-se para um transfer palpável e afeta diretamente o bolso do dirigente. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.